Bom dia. Bom dia, bom dia. Para quem entrou agora, pastora Ângela, Irene, Naná. Um minutinho para a gente começar, que o pessoal está entrando. As mamães aí da sala, né? Tem muita mãe que já está cozinhando, eu tô achando. Aham. Sim. Ainda que seja para pouca gente, né? É verdade. Vamos começar com uma palavra de oração, queridos? Vamos lá? 9:1. Vamos dar início, então, à nossa aula. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, porque nesta manhã Suas misericórdias se renovam sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos problemas e a tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, Senhor, o Senhor tem suprido nossas necessidades. O Senhor não tem nos abandonado, pelo contrário, o Senhor tem sido fiel, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela Tua palavra, porque sabemos que ela não volta vazia. E clamamos que nesta manhã, Senhor, o Senhor encontre o nosso coração e torne, Senhor, o nosso coração agora, Pai, de cada um de nós aqui um terreno fértil para receber a Tua palavra, Senhor, que ela possa realmente cair, germinar e frutificar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que esteja nos perturbando agora, Senhor, que realmente saia, bata em retirada, Senhor, que tudo isso agora seja acalmado, aquietado pela presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, e que nesse momento, ó Pai, nós estejamos como canais livres para receber o que o Senhor tem. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, e nesse dia torna-nos mais alvos do que a neve. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos num texto riquíssimo de detalhes, né? Porque Tiago, onde nós estamos vendo aqui o capítulo 4, quem está comigo já pode abrir lá, 4, os versículos de 1 a 9, não, de 1 a 10, que nós vamos ver, né? Até semana passada nós chegamos ao final do versículo 6, e nós vamos hoje continuar, então, versículo 7 em diante. Quero ler com vocês, queridos, apenas a partir do versículo 1, para nós nos situarmos, né? O que nós estamos falando. Então, Tiago, capítulo 4, estou no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, então nós estamos vendo aí o que exatamente acontece quando nós damos lugar aos prazeres carnais. Nós nos tornamos infiéis. E, na verdade, nós estamos o quê? Dando legalidade para que Satanás, porque ele nos tenta todos os dias, possa agir contra a nossa vida, né? E a partir, então, do versículo 7, do versículo 7 ao versículo 10, nós temos uma série de imperativos que Deus nos deixa. São 7 imperativos aí. São 7 ordens do Senhor que nós precisamos cumprir.
E hoje nós vamos começar vendo duas ordens, que está lá no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, dentro desse contexto todo que nós estamos vendo, né, de cobiçar, de fazer guerras, de contendas, de dar lugar aos prazeres carnais, que é o hedonismo, de nos tornarmos infiéis, que a Bíblia chama de adúlteros, quando nós somos infiéis a Deus, né, quando nós amamos o mundo. Diante disso tudo aí, existe um imperativo muito importante para nós. Versículo 7, ao primeiro, sujeitai-vos. E o segundo que está nesse versículo, resistir. Resista. Sujeite-se e resista. Então, sujeitai-vos e resistir. Queridos, submeter-se a Deus completamente. Isso significa sujeitai-vos. Submeter-se em obediência. Nós vamos ver agora em detalhes o que isso significa. Não existe graça barata, irmãos. O que significa isso? É aquele tipo de evangelho aonde eu posso continuar no meu pecado, aonde eu posso continuar com os meus pecadinhos de estimação, onde eu posso continuar fazendo o que eu quiser, onde eu posso continuar sendo dono da minha vida, porque Jesus me salvou. Não existe. Isso é evangelho barato, tá? Então, quem insiste em continuar vivendo no pecado, não recebe aquilo que Deus tem para dar. E a gente vai começar então falando sobre sujeitar. A palavra sujeitar aqui, ela é muito interessante no grego, né? Então eu gosto muito de ir no original, porque a gente entende o que o autor quis dizer para o público daquela época. E a gente entendendo isso, a gente consegue trazer isso para a nossa vida, para o nosso contexto, né? O potasso, a palavra sujeitar, significa organizar-se sob o comando de algo, tá? O que é isso aí? Organizar a tua vida, organizar a minha vida debaixo do comando de alguém ou de algo. Isso que significa sujeitar. Colocar-se sob, submeter-se a alguém, submeter-se ao plano de alguém. E a gente coloca aqui como sendo Deus, né? Porque a Bíblia está falando sujeitai-vos a Deus. Então, seria o que isso aqui? Organizar a nossa vida sob o comando e o plano que Deus tem para mim e para você. Isso que é submeter-se. Isso é que é sujeitar-se, né? É submeter-se ao controle de Deus. Total. Estar em total concordância com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é sujeitar. E a gente tem que entender o seguinte, queridos. Existem dois textos na palavra de Deus, e um está em 1 Coríntios 15, 27, que diz assim, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Está falando de Jesus, tá? E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, exclui o Pai, né? Deus Pai. O que esse versículo está falando? Que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus, queridos. Quer elas queiram, quer não. Então, as coisas que acontecem aqui nesse planeta, por pior que pode parecer, nada foge ao governo do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Nada. Nada pega Jesus de surpresa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente toma o caminho de permanecer no pecado, e como tudo está sujeito à autoridade e ao governo de Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos o quê? Se nós continuarmos nos submetendo ao pecado, nos submetendo aos prazeres da carne, ao mundo, às tentações, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos sofrer consequência. Por quê? Por causa do governo do Senhor Jesus. Não tem como não sofrer consequência. Nós vamos perder o melhor de Deus para nós, né? Ou nós nos sujeitamos, nos submetemos, nos colocamos debaixo da autoridade e do plano de Deus para nós. E o outro texto está em Efésios 1, 22 e 23, que diz assim:
E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, olha aqui, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso aqui é uma promessa, irmãos. Se tudo está debaixo do governo e da autoridade do Senhor Jesus, o que ele faz então? Ele nos dá autoridade. Somos igreja, igreja é corpo dele, correto? Ele nos dá essa autoridade para que nós também coloquemos tudo debaixo dos nossos pés. Tudo o quê? O pecado, as tentações, as investidas de Satanás, né? O mundo, ou seja, tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus, nós podemos também sujeitar e colocar embaixo dos nossos pés. Nós temos condição de fazer isso. Por quê? Porque nós pertencemos a Jesus, que já recebeu toda essa autoridade sobre todas as coisas. Então, queridos, devemos nos sujeitar a Deus e andar em humildade diante dele todos os dias, em conformidade com a sua palavra, vivendo o evangelho em santidade e novidade de vida. Isso não significa que nós não vamos pecar. Vamos. Mas quando nós pecarmos, nós temos o quê? Que imediatamente estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo para abandonar esse pecado. É diferente de viver no pecado. Tá? Viver no pecado é uma coisa, cometer pecados é outra coisa bem diferente. Quando nos sujeitamos a Deus, queridos, nós somos, é o que eu acabei de falar agora, revestidos de poder, de unção e de autoridade para podermos resistir ao diabo e não cairmos nas suas tentações e nem darmos lugar à carne. A submissão a Deus nos leva a quê? Nos leva a amar e a ter prazer no Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer nessa vida. Tudo, todas as nossas atitudes. E aí, isso nos leva então ao segundo imperativo aqui, sujeitai-vos a Deus, versículo 7, né, de Tiago 4. Mas resistir ao diabo. Aí nós vamos então ver a palavra resistir. O que significa isso? Antistemi. Queridos, é interessante essa palavra resistir, tá? A palavra resistir é tomar posição completa contra algo. Não é pela metade, é uma posição completa. Como assim? É a ideia de recusar-se a ser removido do lugar onde está. Então, é como se, né, a minha mão estivesse aqui nessa posição. Alguém vem e faz o quê? Uma força muito grande para remover a minha mão de posição, mas eu fico firme, eu seguro minha mão aqui e eu não movo minha mão dessa posição. Isso é resistir. É manter-se, queridos, na posição de sujeição a Deus e não sair desse lugar. O diabo vai tentar nos mover, ele vai empurrar. Tá? O nosso próprio eu, nossa própria carne, que precisa ser crucificada todos os dias, lá na cruz de Cristo, também vai tentar nos remover do lugar. Os prazeres do mundo vão fazer a mesma coisa, mas a gente tem que permanecer na posição que nós estamos. Nós não podemos abandonar a posição de nos submetermos a Deus, porque se a gente mover 1 milímetro isso, se a gente sair debaixo do quê? Da sujeição do Senhor, da autoridade, der lugar à nossa carne, o pecado se estabelece em nós. E aí sim vai acontecer o quê? Separação, né? É interessante que esse termo, ele é um termo militar para a época, né? É um termo militar romano, viu, queridos? Esse termo resistir aí, antisteme, significa o seguinte: era o soldado que resistia fortemente ao seu oponente. Então ele fincava o pé ali com toda a sua armadura e ele resistia às investidas do oponente até o quê? Que o oponente fosse vencido e batesse em retirada. Ele não saía da posição que ele estava. É um termo militar. É manter-se inabalável diante de tudo. Então o soldado suportava todas as investidas do inimigo e ele continuava naquela posição.
Por quê? Porque ele sabia que com aquilo que ele tinha, o aparato que ele tinha, o preparo que ele tinha condições de resistir e fazer com que o inimigo batesse em retirada. Nós, queridos, temos um aparato e condições de resistir. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a palavra de Deus que nos garante isso. Nós temos a oração, que é uma arma poderosa diante do Senhor, né? Para resistirmos a essas investidas do inimigo. E aí eu vou ler para vocês aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Olha o que diz lá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que diz aqui. Resisti-lhes, é o mesmo termo que está em Tiago. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir firme na fé como filho de Deus e como igreja. E a igreja, para resistir, queridos, firme na fé, manter-se na posição de sujeição a Deus, ela precisa fazer o quê? Ela precisa estar em comunhão, ela precisa estar em oração uns pelos outros. É assim que a igreja resiste. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Essa palavra resistir também é a mesma. Tome a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, e resista às investidas que esse mundo nos oferece. E o que acontece quando nós estamos, então, nessa posição, né, de resistir a essas investidas do mal e nós nos submetermos a Deus? O que acontece é o que está lá no final do versículo 7 do capítulo 4 de Tiago. E ele fugirá de vós. Quem? O diabo. Fugir. Literalmente, o que significa isso? Ele foge, ele corre com medo. Queridos irmãos, fugir aí é correr para se salvar. É como se o diabo saísse correndo com medo de nós para se salvar do quê? Daquele que está em nós, que é o Espírito Santo, né? Porque o diabo teme e treme diante de Deus. Então é isso que ele vai fazer se nós mantermos essa posição. Ele vai escapar, fugir de nós, tá? Ele vai desaparecer. Nós vamos para um outro texto que a gente vai ver uma pessoa que fez isso diante das investidas do diabo, para que essa pessoa caísse nas tentações e o diabo fugiu dele. Já já nós vamos lá. Então, queridos, quando nós damos lugar à carne, aos prazeres desse mundo, nós nos tornamos infiéis e damos lugar ao diabo. Isso está lá em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. A gente abre legalidade para ele agir e nos enganar. A intenção dele, através do quê? Através dos nossos pecados, dos prazeres que nos são oferecidos, né? Os prazeres que não estão de acordo com a vontade de Deus, porque os prazeres de Deus são outros, né? A intenção dele é escravizar-nos novamente, tá? Para que nós estejamos o quê? Escravizados no pecado, mas Jesus já nos libertou dessa escravidão. Nossa responsabilidade não nos colocarmos na condição de vulnerabilidade diante do inimigo. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos que nos fortalecer. De que maneira? Sujeitando-se a Deus. Ok? Queridos, nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana terrena todos os dias. Colossenses 3:5. Como é que a gente faz morrer a natureza humana? Crucificando a carne. Como é que se crucifica a carne? Quando nós buscamos a santificação. Leitura da palavra, oração, fazer a vontade de Deus, sujeitar-se a Deus. Quando nós estamos tomando essas atitudes, nós estamos crucificando a carne. E nós temos que permanecer nessa posição. Agora nós vamos sim para um outro texto que está em Lucas capítulo 4. Os irmãos que estão comigo aí, nós vamos então para Lucas capítulo 4. E nós vamos ver aqui então alguém que se sujeitou ao Pai e resistiu ao diabo. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, queridos. Jesus.
Jesus, logo após que ele recebeu o batismo ali no Jordão, de João Batista, né? Ele foi o quê? Ele foi cheio, né? Pleno do Espírito Santo sobre ele. Vocês têm que entender, queridos, que Jesus, embora nunca tenha deixado de ser Deus, ele era totalmente humano, ok? Totalmente ser humano, não tinha pecado, mas ele era humano como nós. E logo após esse episódio, então, em que ele é cheio do Espírito Santo, o que acontece? Ele é levado para o deserto. Então, nós estamos aqui em Lucas, capítulo 4, ok? Vou ler o versículo 1 com vocês. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vocês estão vendo quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo muitas vezes vai nos levar para o deserto. Para quê? Para manifestar a glória e o poder de Deus em nós. Para nos mostrar que o Senhor pode nos sustentar e nos dar vitória no meio do deserto. Tá? O Senhor pode fazer isso conosco, e Ele faz. A natureza humana de Jesus, queridos, ela foi tentada. Assim como nós, que temos a natureza humana, somos tentados, ok? Enquanto seres humanos. Então, a natureza humana de Jesus foi tentada. Mas a natureza divina dele, que ele nunca deixou de ser Deus, foi desafiada por Satanás. Satanás tentou Jesus e desafiou ele o tempo todo. Quando isso aconteceu? Ao final dos 40 dias. Quando o Jesus humano já estava o quê? Vulnerável. Porque ele estava cansado, com fome, com sede, ele estava numa atitude de vulnerabilidade. Então não se engane, o diabo vai procurar momentos em que nós estejamos mais vulneráveis. É nessa hora de vulnerabilidade que a gente tem que fazer o quê? Que a gente tem que se sujeitar mais ainda ao Senhor e buscar ao Senhor. E aí a gente vai ver então as tentações. E nós vamos entender que isso acontece conosco todos os dias. Vamos então, a partir do versículo 2. Lucas 4, 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Queridos, Jesus estava com fome, certo? Muita fome. E ele estava enfraquecido fisicamente. Nesse ponto, o que o diabo faz? O diabo tenta desafiar Jesus, né? E vai tentar ele para que ele faça o quê? Para que ele use o seu poder para transformar as pedras em pães. É possível que naquele momento o diabo tenha feito com que Jesus olhasse para as pedras e enxergasse pães. Então imagine uma pessoa com muita fome enxergando comida. Para pensar, tá? Essa foi uma tentação muito real para Jesus, irmãos. Por quê? Porque Jesus estava num momento de vulnerabilidade, ele precisava de alimento. Era uma necessidade real. Jesus foi tentado numa necessidade real. Muitas vezes o diabo vai nos tentar assim, e vai nos tentar forçar a tomar atalhos, para que a gente supra essa necessidade. Atalhos que Deus não quer, né? Então, isso foi o que ele fez com quem? Com Adão e Eva. E Adão e Eva caíram, né? Isso se chama, queridos, concupiscência da carne. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o diabo tenta Jesus naquilo que ele mais necessita no momento, comida. E quando Jesus recusou-se a permitir que a tentação do diabo satisfizesse suas necessidades naquele momento de maneira errada, tá? Era como se o diabo dissesse: você pode fazer isso aqui, tá? Ou Deus não se importa com você, o Pai não se importa com você. Era como se o diabo falasse isso, né? O que acontece ali? Naquele momento, Jesus afirma a sua fé e a sua confiança no Pai e se submete a Ele. E Jesus está dizendo que o Pai
é perfeitamente capaz de suprir sua necessidade, é perfeitamente capaz de vir com provisão naquele momento para suprir o que Jesus precisa. E interessante que Jesus, ele responde para Satanás com a Bíblia, com a palavra. Ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome. Isso aqui é Deus falando para Israel, né, no deserto. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Jesus está respondendo para o diabo? Deus conhece a minha necessidade. E ele suprirá a minha necessidade na hora que ele achar o quê? Que convém. Ele é perfeitamente capaz de vir e de fazer o que é preciso na minha vida. Eu não preciso tomar atalhos para chegar onde eu quero. Então, queridos, nós somos tentados dessa maneira todos os dias. De todas as maneiras possíveis e imagináveis da nossa carne. Tá? São necessidades que nós temos reais. O diabo vai falar, resolve daquela maneira. É mais fácil. Você vai chegar num ponto que você quer e você vai satisfazer o que você precisa. Quando, na verdade, Deus não quer nada disso. Deus quer suprir, Deus quer satisfazer, Deus vai fazer isso, mas a maneira dele, tá? Na hora dele e do jeito dele, nós precisamos nos submeter. Segunda tentação. Vamos lá para o versículo 5. Eu estou em Lucas 4, né? Versículo 5 diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que ele faz aqui então, queridos? Jesus estava fora do seu reino. O reino de Jesus não pertence a esse mundo, irmãos. O trono de Jesus vai muito além disso daqui, tá? Então Jesus estava o quê? Fora do seu reino, fora do seu trono. Ele estava na terra, como ser humano. O que Satanás faz? Vai tentar nisso aí, nesse ponto. Vai mostrar a ele concupiscência dos olhos. Tá? Fazer ele enxergar que todos os reinos da terra pertencem ao diabo. Como assim? Ué, quando Adão e Eva pecaram, caíram no pecado da desobediência, eles deram legalidade para que Satanás se tornasse o quê? O príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Então essa legalidade foi dada por nós mesmos, quando nós caímos lá atrás, através de Adão e Eva. E é dessa maneira, então, que o diabo vai mostrar o que para Jesus? Que todos os reinos desse mundo, tudo que existe nessa terra, ele poderia entregar como sendo o reinado de Jesus. Aqui, ó, você pode ser o rei do mundo. Ó, Jesus, você está fora do teu reino? Você pode ser o rei do mundo. Eu te dou isso, tá? Eu te entrego tudo isso. O que você precisa fazer? Você precisa se prostrar diante de mim, tá? Olha para o que eu estou te oferecendo, ok? Que é um falso reino, ó, é um falso reino, ok? Abandona teu reinado que é verdadeiro, se prostre diante de mim, que momentaneamente eu vou te dar um reino que vai te satisfazer. E Jesus responde de novo, de que maneira? Através da palavra. Deuteronômio 6,13, foi o que ele usou para responder para o diabo. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. É o que ele fala aqui, ó, no versículo 8 do Lucas 4, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus, então, está fazendo o que aqui? Está respondendo o seguinte: Deus é o verdadeiro rei sobre todas as coisas. O reino de Deus é para sempre, é eterno. E tem mais, Satanás. Eu mesmo, olha o que Jesus está falando para ele, vou tirar esse reinado de você aqui dessa terra, porque a morte de Jesus, ela faz o caminho inverso do que aconteceu lá no Éden.
Enquanto o homem deu, né, as chaves do mundo para que Satanás se tornasse o príncipe e reinasse sobre essa terra, Jesus toma essas chaves do diabo e tira o reinado dele, né? Na verdade, o que acontece? Jesus na cruz envergonhou Satanás. Satanás já é um ser derrotado, completamente. Então, ele tomou para si de volta todos os reinos, tanto que haverá novos céus e nova terra. Então, Jesus, sabendo disso, o Jesus homem, vai responder que nós devemos o quê? Adorar a Deus. E somente ao seu reinado prestarmos culto. Ou seja, a nossa vida tem que o quê? Nossos olhos têm que estar postos no reino de Deus. E não nos reinos deste mundo. Nas coisas que esse mundo pode nos oferecer. Continuando aqui, queridos. Versículo 9, então, voltando lá para Lucas 4. Terceira tentação aqui que ele sofre. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, tá, irmãos? E disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, olha o diabo usando a Bíblia, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Queridos, a gente vê aqui o seguinte, essa terceira tentação, que se chama soberba da vida, ela diz o seguinte aqui para nós, Jesus se despojou, dos seus atributos divinos, se despojou, ok? E ele decidiu tornar-se o quê? Tornar-se o servo sofredor. Jesus veio para essa terra, nunca deixou de ser Deus, mas ele despojou-se dos seus atributos, de usar os atributos como Deus, para se tornar o servo sofredor, porque era dessa maneira que ele ia o quê? Cumprir a nossa salvação. Não tinha outro jeito. Tanto que Isaías 53:11 diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, olha aqui, a condição de servo a qual Jesus se colocou, né? O justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, então, ele se torna o servo sofredor para levar as nossas iniquidades, e Satanás sabe disso, e se aproveita dessa situação. Ele tenta Jesus a usar o seu poder como Deus, tá? Ele tenta Jesus a se tornar soberbo, arrogante, para que ele o quê? Para que Jesus desafiasse o Pai. É isso que Satanás quer, que Jesus desafie o Pai. E é interessante que ele usa a palavra. Adão e Eva, queridos, caíram nessa mesma soberba. É o querer ser igual a Deus, tá? É isso que é desafiar a autoridade do Pai. É o querer ser igual. E Satanás, ele cita o Salmo 91. Ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Não se engane, irmãos, o diabo conhece a Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, porque ele conhece também, tá? Desde que ele existe, e desde que ele o quê? Caiu, que ele se tornou um anjo caído, o que acontece? Desde o primeiro momento que a palavra de Deus começou a ser produzida, escrita, o diabo está o quê? Estudando a Bíblia. Então ele conhece a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra e ter autoridade sobre ela. A diferença entre Satanás e aquele que é salvo é que o diabo não tem autoridade sobre a palavra, porque ele não é salvo. Mas nós, enquanto filhos de Deus, precisamos conhecer a palavra e ter autoridade sobre ela, através do Espírito Santo. E aí Jesus, então, faz o quê? Satanás cita esse salmo para tentar transformar a fé humilde de Jesus em uma atitude presunçosa, arrogante, autossuficiente. Transforme seu poder divino em um show. É o que Satanás está propondo aí para Jesus. Você não tem poder? Transforme isso, faça com que todo mundo veja.
é um convite a tentar o próprio Deus. E aí Jesus responde com Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Queridos, quando nós estamos nos colocando numa posição em que a gente quer cometer um pecado, e a gente vai lá, e a gente põe a mão naquilo e fala, Deus vai me livrar, nós estamos tentando a Deus. O que a gente tem que fazer? Fugir do pecado. Fugir do pecado e se submeter a Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Então a gente vê aqui, queridos, que Jesus, em todos esses momentos de tentação, o que ele fez? Ele fez o que Tiago está nos mandando fazer, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Olha lá o versículo 13 de Lucas 4. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. A palavra apartar-se é fugir. O diabo fugiu da presença de Jesus, escapou. Mas o que a Bíblia fala? Até momento oportuno. Então o diabo hoje vai fugir de nós, quando nós nos submetemos a Deus. Mas ele volta. É até momento oportuno. O que a gente tem que fazer? Todos os dias nos sujeitarmos a Deus, para que ele continue correndo, continue fugindo de nós, né? Queridos, nós temos que entender o seguinte, Satanás sempre nos propõe um atalho fácil para nós obtermos os prazeres desse mundo, tá? Isso através do quê? De coisas falsas, coisas que parecem serem boas, mas na verdade elas não são. Com isso, ele nos desvia dos propósitos de bênçãos que Deus tem para nós. A gente deixa de receber por causa disso, quando nós caímos nisso. E nos leva à desobediência. Nós precisamos, então, agir como Jesus. Jesus venceu o diabo. E Jesus está em nós. Se ele está em nós, nós temos capacidade de vencer também. Eu quero terminar esse estudo de hoje falando um pouquinho sobre essas palavras que apareceram aí, queridos. Concupiscência. Nós vimos aí a concupiscência da carne e dos olhos. Concupiscência é desejo ardente. Cobiça, desejo da carne incontrolável. Olha o que diz 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tá? É um desejo incontrolável do mundo sobre nós, sobre a nossa carne que é caída, o nosso eu. Queridos, tem um texto que também está em Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15, que diz assim, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E isso, queridos, diz respeito a tudo isso que nós estamos falando hoje. A concupiscência da carne, tá? A concupiscência da carne, ela vai abarcar, ela vai o quê? Ela vai dizer respeito ao imediatismo. É a satisfação momentânea dos nossos desejos carnais. Isso em tudo. Na área sexual, isso na área financeira, na área familiar, na área de alimentação, na área de vestimentas, tudo que você pode imaginar, tudo. É a satisfação momentânea e imediata daquilo que a gente precisa e deseja de maneira errada. Ok? Isso é concupiscência da carne. É nós querermos alcançar a satisfação disso de maneira imediatista e errada. Concupiscência dos olhos diz respeito à cobiça. É aquilo que a gente vê. Tá? São o quê? Coisas que nós queremos conquistar. E essas coisas geralmente se tornam mais importantes do que Deus na nossa vida. São conquistas materiais a qualquer preço. É a ambição de ter cada vez mais, cada vez mais. O consumismo tem a ver com a concupiscência dos olhos, tá? E hoje o mundo tá
mergulhado no consumismo. Muito mergulhado, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, a consciência dos olhos é aquilo que a gente vê, mas também está ligado a outras áreas da nossa vida, tá? É o que a gente enxerga também na área sexual, é o que a gente enxerga também na área dos prazeres, que vai no mais profundo da nossa moral, diz respeito ao quê? Quando nós enxergamos algo que nos faz mentir, tá? Que nos faz odiar, que nos faz brigar, tudo isso aqui que a gente enxerga com os nossos olhos nos faz cair nisso. E a terceira coisa, a soberba da vida. A soberba da vida é a busca pelo poder a qualquer preço. Então é a busca pela fama, pelo reconhecimento e pelo poder. É a corrupção do gênero humano, queridos. A soberba da vida está ligada à corrupção da alma. É querer cada vez mais ter o poder na mão, ter a fama, ter o reconhecimento, ter o elogio das pessoas, o reconhecimento humano. Isso está ligado à soberba da vida. Sendo que Deus nos dá poder, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá reconhecimento quando nós nos submetemos a Ele. Quando nós caímos na soberba da vida, tudo isso é falso. É um poder falso, é uma fama falsa, é uma arrogância, é um reconhecimento falso que não leva a lugar algum, né? E aí, então, a gente tem que entender o seguinte: Jesus resistiu a Satanás em tudo isso que ele lhe ofereceu. E ele resistiu como ser humano, e não como Deus, né? Não restou nada a Satanás a não ser fugir da presença de Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. Devemos vigiar com constância todos os dias, tendo em mente que quem está em pé, estamos em pé, podemos cair nas tentações. É o que diz 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida, que pensa estar em pé, veja que não caia. Queridos, para nós nos mantermos em pé, é sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Amém? Os outros imperativos que faltam para terminar aí o nosso texto, tem mais 5 imperativos, nós vamos ver na próxima aula. Amém, queridos? Estamos encerrando. Eu vou pedir ao pastor que faça essa oração por nós hoje. Hoje é dia das mães, né? Nós agradecemos muito a Deus pela vida de todas as mães que o Senhor nos dá e queremos também orar por elas, amém? Vamos orar então? Ok. Aproveito também para lembrar só os queridos, né, que quiserem, puderem, estarem sintonizando às 7 da noite, nós temos o nosso culto online, que é umas surpresas ali para as mães, além da oração que foi feita especialmente por elas também, tá bom? Fica o convite para todos os irmãos aí e os amigos também. Vamos orar. Pai Santo e querido, nós queremos dizer, ó Deus, que queremos deixar de ser reféns da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E queremos, Senhor, de verdade, corajosamente, nos colocar nas mãos do Senhor. Amém. Sabemos que é uma luta no dia a dia, que são várias as circunstâncias que nos levam, muitas vezes, às vezes algum descontrole, às vezes alguma mania, alguma coisa que afeta até o psicológico. Deus querido, tem misericórdia de nós. Obrigado, porque a Tua palavra, ela é poder, ela é autoridade espiritual. Basta-nos simplesmente nós permitirmos, pela fé, em obediência, Senhor, estarmos debaixo dela, estarmos alinhados com ela. E isso eu sei que é uma luta do dia a dia. Por isso a necessidade, ó Pai, de nós te buscarmos todo o tempo, termos o nosso tempo contigo todos os dias, da mesma forma como nós temos o nosso tempo no dia a dia para correr atrás da vida, para ganhar dinheiro, para cuidar da família, para fazer as coisas importantes certamente da nossa vida. Nós queremos, Pai, mais do que tudo, o maior presente que é sempre a presença do Senhor, nos preparando para a eternidade a cada dia. Amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo de aula, por esse tempo de Bíblia, por esse tempo de sermos confrontados com a palavra do Senhor, porque muitas vezes é só assim que nós abrimos os olhos, que nós podemos abrir a alma e o coração para que possamos poder, através do seu Santo Espírito, essas coisas serem aplicadas na nossa mente, no nosso ser. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos mais um tempo, nesse domingo.
queremos te agradecer imensamente, Pai, pela instrumentalidade da tua serva. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conosco daqui, de São Paulo, de tantos outros lugares. E que o Senhor nos prepare, Senhor, para os momentos que temos, para as lutas que temos. Mas te agradecemos desde já, porque sabemos que a maior luta quem passou foi o Senhor. E o Senhor passou por nós essa luta. Ele deu a sua vida por nós. O nosso ponto de contato com tudo isso, que a tua palavra nos fala, a dependência absoluta do Senhor, em obediência irrestrita à tua vontade, e termos, ó Deus, a experiência de gozarmos da alegria da salvação a cada dia. Obrigado por isso. Fica conosco, guarde nossos corações. Obrigado especialmente por esse dia especial do Dia das Mães, pelas mães, por aquelas que estão conosco ainda hoje. Obrigado, Deus, que nós possamos honrá-las, honrá-las com a nossa palavra de amor, de reconhecimento, de obediência, sim, ainda que sejamos filhos criados, e que nós tenhamos, ó Deus, absoluta convicção também de que aquelas mães que o Senhor já guardou no teu jardim, aí na eternidade, estão certamente na tua presença. E nós... Obrigado a Deus, porque o Senhor assim tem nos dado a bênção da família, e nesse mês de maio que nós estamos vivendo, o mês da família, nós vamos estar diante de ti e clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa família, de todos nós. Fica conosco, pela nossa gratidão. Muito obrigado por essa sala de estudo. Fica conosco. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por esse dia especial também, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor, nos sujeitando a Ele. Amém?